Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Dulce Ferreira, sou coach, facilitadora de consciência. Venho subindo uma sequência de conteúdos para que você destrave todas as áreas da sua vida, para que você seja protagonista da sua história. E hoje eu trouxe aqui um convidado muito querido, um parceiro já de algum tempo de jornada. Estamos aqui hoje com o Márcio Bacan, que é um propagador do pensamento sistêmico e facilitador das constelações familiares. Aliás, Márcio, assim que você se apresentar, eu queria que você explicasse para a gente um pouco dessa ideia do porquê é propagador do pensamento sistêmico e facilitador. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Dulce. É um prazer estar com você sempre, todas as parcerias que a gente tem juntos, né? Enfim, é uma honra estar aqui contigo. E também com todo o pessoal que te segue, né? Porque a gente sabe que você tá trilhando aí caminhos assim cada vez maiores e o pessoal vem buscar através da tua porta, que é uma porta cheia de conhecimento e de esclarecimento, os recursos para poder conhecer um pouquinho mais algumas coisas, né? Estou super à disposição. Meu nome é Márcio Bacan, como a Dulce falou, eu sou propagador do pensamento sistêmico e também facilitador das constelações familiares. E eu vou aproveitar a tua pergunta, Dulce, já para emendar, né? Por que, né, esse negócio de propagador do pensamento sistêmico e facilitador? Por que separar uma coisa da outra, né? O pensamento sistêmico é algo um pouco maior do que a gente falar especificamente sobre a ferramenta da constelação familiar. Tem muita gente que me procura para fazer sua constelação, ok, sem problema nenhum. Mas tem muita gente que quer entender como é que funciona o processo das constelações, ela acaba se deparando com o pensamento sistêmico. E essas pessoas, algumas, já agendam sua constelação e partem para a constelação. Outras ainda não, outras ficam frequentando, às vezes, agora um pouquinho diferente no formato, mas quando a gente tinha as turmas regulares das constelações presenciais, muita gente frequenta as constelações de outras pessoas, pegam carona, são beneficiadas, trabalham como se fosse um processo terapêutico e mesmo sem ter agendado ou ter feito a sua própria constelação. Então, por isso eu decidi me apresentar como um propagador do pensamento sistêmico, porque nas constelações, mesmo que de outras pessoas, a gente fala sobre a técnica e sobre a metodologia e quanto isso é importante no nosso dia a dia, que é o que a gente vai fazer hoje nesse nosso bate-papo, mais ou menos. E, independentemente da pessoa marcar a sua constelação ou não, ela pode sim se beneficiar daquilo que a gente tem como base de tudo que a gente trabalha nas constelações, que é o pensamento sistêmico que foi trazido pelo Bert Hellinger para a gente. Então, é mais ou menos por aí, né? Eu brinco que uma pessoa pode participar das constelações 1 ano, 2 anos, ficar frequentando, ficar até um pouco expert do assunto sem nunca ter feito sua constelação. E Foi o que aí ela... aconteceu comigo. 5 Pois anos é, participando, você começa a ficar ali muito ligado, né, sobre a exatamente. dinâmica. E eu comecei a perceber que mesmo essas pessoas se beneficiam demais de todo esse processo. Eu ia falar Então, disso. eu decidi investir nesse caminho como um propagador do pensamento sistêmico, porque ele é maior. Eu, num dia de trabalho, atendo 3, 4 clientes com as constelações, mas tem 30 pessoas na sala. E aí? E essas 26 pessoas que sobram, que estão a mais na sala, não leva nada para casa? Não, muito pelo contrário, leva e leva muito. Muito. Então, propagar o pensamento sistêmico é ir além, e se depois a pessoa ressoar no coração dela e ela quiser caminhar também com o processo terapêutico da constelação, a gente está à disposição, as pessoas marcam e aí a gente faz, sem problema nenhum. Eu acho muito legal. Eu participei durante muitos anos, ainda participo de constelações, seja contratando a ferramenta ou mesmo usufruindo, assistindo outras constelações, até porque trabalhando com desenvolvimento pessoal, eu vejo que é uma ferramenta que traz sempre bastante informação sobre dinâmicas ocultas realmente, e acaba facilitando muito ter esse olhar. Muitas vezes eu facilito o olhar do cliente
sobre aspectos que ele não está vendo, para que ele chegue até uma constelação, chegue até este movimento e dê um próximo passo na vida deles. E o que eu acho Uhum. muito legal é que ninguém cai à toa numa determinada constelação, sempre aquele assunto reverbera na sua jornada de uma certa forma, né? Então, realmente, é sempre um crescimento. Só de participar assistindo já é sempre um crescimento, né? A gente não tem brincadeira aí, né? Não existe também o dia errado. Não tem. Quando você se coloca a serviço para assistir uma constelação, mesmo que seja de outra pessoa, eu costumo brincar com os meus clientes, né? Dificilmente uma pessoa vai embora do jeito que ela chega, para quando ela vai participar de uma constelação, seja ela presencial ou eletrônica, viu? Está Sim, funcionando do mesmo jeito do em tempos de mesmo jeito. pandemia, o eletrônico está funcionando. As pessoas acham que vão só assistir, e não. Elas levam elas levam um pedaço do trabalho para si próprias, né? É Para verdade. suas questões. Então, eu super recomendo que as pessoas assistam as constelações, porque ao assistir as constelações, elas já se beneficiam demais. Sim. Você já falou um pouco Opa. sobre essa questão de propagar o pensamento sistêmico, e eu acho que é legal você falar agora, então, sobre o próprio pensamento sistêmico. O que, na tua visão, é o pensamento sistêmico? Vamos lá. O pensamento sistêmico, ele é o pensamento sistêmico, ele traz para a gente um estilo de vida diferente. O pensamento sistêmico é um estilo de vida que a gente não foi ensinado. E nós não tivemos a cultura e a educação de trilhar a nossa vida com base no pensamento sistêmico. São leis que a gente muito recentemente foi apresentado através do trabalho que o Bert Hellinger trouxe para que a gente utiliza nas constelações, é toda a base do trabalho das constelações, mas que de alguma maneira conflita com a maneira com que a gente tocava a nossa vida, quase que em todas as nossas decisões e os nossos comportamentos, sem saber. Por quê? Porque nós somos más pessoas, a gente faz de tudo para estragar o nosso, para se estragar um pouquinho, para ficar um pouco mais na sombra? Não, simplesmente pelo fato de que a gente não teve nenhum tipo de orientação sistêmica na maneira com que a gente foi criado desde criança. Por que isso? Porque os nossos pais também não tiveram. E, por consequência, os nossos avós também não tiveram. E as questões sistêmicas vão para trás de uma maneira muito forte, muito intensa, principalmente aqui para a gente que é do Ocidente. A gente que está no Ocidente, a gente, diferentemente do pessoal mais lá do Oriente, ou as culturas xamânicas, no caso, né? Então, o que acontece? Os nossos pais não tiveram essa educação, os nossos avós, naturalmente, também não. Por quê? Porque, na verdade, nós não tivemos na história nenhum tipo de orientação, de educação voltada para as bases do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele acaba sendo para nós um estilo de vida, e é um estilo de vida novo para a gente, porque nós não tivemos nenhum tipo de orientação que nós recebemos dos nossos pais, alguma coisa que fosse embasada na questão do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é a metodologia que a gente trabalha nas constelações, é aquilo que o Bert Hellinger trouxe para nós, e a gente acabou não tendo acesso a nada disso, porque os nossos pais também não tiveram a educação nesse sentido, os nossos avós, menos ainda, né, também não tiveram nenhum tipo de educação, porque o conhecimento foi sendo perdido, principalmente aqui no ocidente do planeta, né? Na questão oriental, as questões da ancestralidade eram um pouco mais presentes do que são para a gente aqui no ocidente. Agora, aonde mais tem acesso é lá para o lado da onde tem as tribos, né? As sociedades tribais. Então, se você de repente vê nos indígenas a força da ancestralidade, ela acaba tendo muito mais presença, porque eles são educados desse jeito, o mais velho vai passando para o mais novo e assim por diante, e o conhecimento vai sendo passado como uma cascata. Então, naquelas sociedades onde existe uma estrutura
vinculada a um tipo de conhecimento ancestral, a força que vem dos mais velhos vai chegando no mais novo. Mas não é o nosso caso, principalmente no Ocidente. Então, a gente meio que foi se perdendo desse contexto. A gente foi se distanciando desse contexto. E o pensamento sistêmico que o Bert Hellinger traz, a partir da década de 80, aqui no Brasil, depois para a década de 90, os primeiros livros, os primeiros grupos, tudo, a gente foi tendo acesso a 3 pilares que o Bert traz para a gente e que ele chama de leis do amor. E esses 3 pilares são como se fosse a coluna, a espinha dorsal de todo esse trabalho e que também rege tudo que a gente fala no pensamento sistêmico, que é a primeira coluna, o pertencimento, a segunda coluna, a hierarquia e a ordem, e a terceira coluna, o equilíbrio de troca nas relações. Tudo que a gente faz que esbarra nessas questões de uma maneira onde a gente acaba não reconhecendo o pertencimento ou atuando fora de ordem e não reconhecendo a hierarquia das relações ou em relações desequilibradas, pronto. Inevitavelmente a gente vai se deparar em algum momento com destinos difíceis. Não sei se ficou claro para você isso. Eu fiz aqui algumas anotações, quero só pegar alguns aspectos. Tá. Como um ponto de partida, para que quem está assistindo consiga ter um pouco mais de clareza, eu acho que é bacana, a gente ainda não vai entrar em exemplos de pessoas que você já atendeu, mas, por exemplo, como que eu sei que algo sobre o pensamento sistêmico, sobre essa visão sistêmica, está fora de lugar na minha vida? Quais são alguns sintomas, algumas situações? O que pode mostrar que a gente Isso. não teve esse preparo sistêmico, né? Isso. Esse olhar sistêmico para as coisas. Vou dar um exemplo que com certeza pega todo mundo de calça curta, tá bom? Gosto desses. Por exemplo, alguém já pisou no seu calo por qualquer motivo Oh! e doeu? Oh! Oh, bastante, né? Para mim também. Então, digamos que, por conta deste movimento e desse comportamento, aquela pessoa que te machucou, seja num relacionamento, enfim, qualquer coisa, um chefe, isso é legal. uma relação profissional, Uhum. qualquer coisa. Alguém fez alguma coisa para você que, pô, eu não quero de novo na minha vida, beleza? Tá, independente da área, seja um relacionamento afetivo, um relacionamento Eu profissional. simplesmente não quero isso de novo na minha vida. Ok, Tudo algo bem? aconteceu e você não quer mais aquilo. Uhum. Exato. O que a gente faz? O que você faz, Lúcio? Eu hoje não faço mais isso, mas lá atrás eu faria o quê? Não quero mais saber, faça um X nisso, isso saiu da minha vida, acabou. Chega, Exatamente. já deu, basta. Eu não quero mais contato com essa pessoa. Uhum. Eu não quero mais contato com essa pessoa. Eu não quero nem saber. Eu já escutei coisa bem pior, viu? Eu escutei gente falar assim, ai, que se eu tô de carro e eu vejo atravessando a rua, eu passo por cima. Que é aquele pessoal, que é aquele pessoal que vem na raiva, que vem na vingança, que vem naquele processo. Do que a gente está falando? A gente está falando que e a gente foi criado assim, a gente foi educado desse jeito. Os nossos pais também, os nossos bisavós também. Então, imagine só. Isso eu vou dar um exemplo que eu pego nas constelações de uma maneira muito frequente. Eu gosto de dar esse exemplo porque ajuda a entender. Mas digamos que lá atrás, lá na história da minha família antepassada, tenha alguém que tenha feito alguma presepada dessas aí, que aos nossos olhos são questionáveis. E aí, por algum motivo, vamos supor que eu tenha tido um bisavô que bebia. E aquele bisavô, quando bebia, ele ficava agressivo. E ele saía descendo a lenha em todo mundo que estava do lado. Por conta desse comportamento, que é questionável, a família inteira se junta e fala assim, olha, nós não queremos mais você aqui por perto, some daqui, cachorro safado sem vergonha, não quero mais te ver aqui, você bateu na avó, né? Não é mais meu avô. Assim, ou bisavô, que seja, e eu estou falando de pessoas que eu nem conheci. Vamos lá, que eu estou pondo um pouquinho de pimenta na Nem história, considero né? essa pessoa como meu parente. Não, imagina, eu não sei da história dela, eu nem conhecia. Quando eu nasci, eu
quase não conheci meus avós, que eles já estavam bem velhinhos, quem dirá meus bisavós? Então, é um comportamento que fica na história da minha família, lá de trás, mas que sim, tinha uma pessoa que quando bebia ficava agressivo, e quando ele ficava agressivo, ele batia na bisavó. Aí os irmãos da minha bisavó se juntaram, pegaram esse bisavô e falaram assim, ó, some daqui, não queremos te ver nunca mais na frente, porque você, quando bebe, você é até uma boa pessoa, mas quando você bebe, você fica agressivo e assim por diante. Aquele bisavô, nesse momento, foi excluído da família, foi banido. Ele, por conta desse nosso comportamento, ou do comportamento dos irmãos da bisavó, ele não pertence mais àquele sistema, então some daqui. É retirado dele o lugar. E aí a gente já começa a se deparar com a primeira questão que o Bert traz, que é a primeira base, primeira coluna de sustentação do trabalho do pensamento sistêmico, que é o pertencimento. Não existe nenhum tipo de possibilidade de haver julgamento no trabalho. Então, não importa o que aquele bisavô fez. Ele pode ter bebido e ter descido a lenha e ter batido em todo mundo do lado a vida inteira, mas ele pertence ao sistema. E se, porventura, a gente exclui e esquecemos da história dele, apaga o nome dele da história da família, não quero ter mais aquele sobrenome, tudo isso vai trazendo impacto, geração por geração, até chegar na gente. E quando a gente não olha, isso vai adiante, vai para nossos filhos, vai para nossos netos, é um negócio meio grande demais, né? Você sabe que você falou isso, eu me lembrei de um detalhe. Nós, filhas da minha mãe com o meu pai, porque meu pai ao todo teve 32 filhos. Com a minha mãe, somos em 3 encarnados. E aí, a minha mãe, quando casou, estava brigada com a minha avó. Então, o que ela fez? Ela tirou o nome da minha avó. E nós só temos o sobrenome do meu pai. Aí ela separou, ela voltou para o nome dela original, só que nós não carregamos nada do sobrenome da família materna, a gente só tem o sobrenome da família paterna. Uhum. Isso tem impacto, sim, mas o mais importante, você não precisa sair correndo, entrar num cartório e mudar seu nome, não é isso. Mas é importante, tá vendo? Isso que você está falando para mim, Dulce, já é parte daquilo que eu falo como pensamento sistêmico. Você já incorporou uma informação onde a exclusão traz uma dor como consequência. Então, você já sabe que na história da família dos seus antepassados, existe uma exclusão e, portanto, você já olha para isso com respeito, de modo que você restitui o lugar da família da sua mãe. Sim. Ao restituir, você restabelece um caminho onde a energia trilha para que chegue até você e chegue também e vá além de você para seus descendentes. Porque se isso não é visto, falta um pedaço de quem a gente é. Porque nós somos a soma de todas essas histórias. Não é porque eles não se deram bem e de repente tiveram uma briga no passado que a gente, espera um pouquinho, do jeito que foi, com ou sem briga. Se eu nasci, é porque atrás de mim tem a história dos meus pais, atrás deles tem a história dos meus avós, e assim por diante. Independente do que tenha acontecido. Pode ser que tenha havido alguma traição entre eles, o relacionamento não era bom, pode ser que um matou o outro, não sei. Isso não exclui ninguém. Uhum. E se a gente está aqui, é porque, de alguma maneira, a história deles, com dor ou não, deu certo. Sim. Aí você trouxe aqui um exemplo do que acontece, por exemplo, quando o pertencimento não é honrado. Aí acaba, né, entra de certa forma um julgamento e por isso há uma exclusão, um banimento. Você teria exemplos, por exemplo, sobre a hierarquia e o equilíbrio também? Para colocar todo mundo na mesma página? Claro. Então, essa questão do pertencimento faz parte da primeira Da primeira. coluna. Da Uhum. primeira, né? A segunda coluna é hierarquia e ordem. O equilíbrio já é a terceira coluna. Ok. A hierarquia e ordem também. Olha, se alguém de vocês, se alguém de vocês que estão assistindo a gente se identificar,
vocês saibam que a gente não faz isso por mal, é tudo por amor. Por A amor. constelação é bárbara porque a gente chega nesse lugar e a gente consegue mostrar que é tudo por amor. Mas o problema é que a gente não sabe o que é um amor que cura do que o amor que Que adoece, o que adoece. é um amor que liberta do que é um amor que aprisiona. Então, na maior parte das vezes, a gente, por amor, acaba convivendo e vivendo em dinâmicas que acabam trazendo alguns tipos de dor. Mas é tudo amor, tá, gente? Então, olha só, se porventura você se identificar, entenda que não tá tudo certo. Ninguém tem culpa de nada e de repente a gente tem a possibilidade de mudar os nossos atos a partir de hoje, numa intenção de ajustar aquilo que estava fora do pensamento sistêmico. Isso eu Por acho muito exemplo, legal, trazer exatamente isso, porque à medida em que você ganha informação, à medida em que você toma ciência de coisas que antes você não sabia, você passa a ter uma nova possibilidade de escolhas, de possibilidades perfeito, acontecendo no seu caminho. E quanto perfeito. menos julgamento, porque consciência é leve, né? Consciência não tem peso. Você Não, constata uma informação. O julgamento já deixa aquela coisa, né? Algo tem que ser. Alguém reparado. errou, alguém tem que ser Não. punido por conta disso. E aí fica difícil, porque você não acessa na plenitude. E o Bert fala exatamente isso, né? A constelação ela não tem base em qualquer tipo de julgamento. Aliás, é uma premissa. Qualquer tipo de julgamento traz para a dinâmica um certo ar de infantilidade, um certo comportamento infantil. Ter que achar o responsável, ter que achar culpado para alguma Uhum. dor que eu estou sentindo traz um pouco de fragilidade e uma postura um pouco mais infantil. Criança, normalmente, precisa receber isso, né? E é como o Bert traz. E Então, tira voltando também o aqui, poder de de mudança, né? solução. De Sim, de solução, solução. porque você Exato. está no papel de vítima, você não tem poder de modificar aquilo. Exatamente. Então, voltando para a tua pergunta, com relação ao segundo pilar, que é a questão da Isso. hierarquia e Hierarquia e da ordem. ordem, olha só, alguém aqui já se viu algum tipo de relação onde, de repente, se sentiu maior que seu chefe? O meu chefe não sabe fazer o que eu sei fazer. Alguém aqui já se sentiu assim na responsabilidade e responsável mesmo pelo meu pai ser feliz ou pela felicidade da minha mãe? E aí eu te pergunto, quem é maior? Quem veio antes? A hierarquia, quem veio antes? É minha mãe quem veio antes, o meu pai quem veio antes de mim, ou eu vim antes deles? Eu tenho condição de acreditar que eu tenho força para ser responsável por alguma coisa sobre alguém que é maior que eu, sobre a felicidade de alguém que é maior que eu, ou assim por diante. Então, é meio complicado tudo isso, né? Então, se você por acaso, se você porventura se identifica com alguma história nesse sentido, perceba o que está por trás dessa sensação de achar que eu sou responsável para minha mãe viver bem, para o meu pai viver bem, de me colocar nesse lugar. Por um lado, eu tenho uma satisfação, porque eu tenho um pseudo-controle. Você que é coach, você vai saber o que eu estou falando. É gostoso viver nesse lugar, porque eu tenho um pseudo-controle sobre a vida da minha mãe, do meu Ego, pai. né? Exatamente. Mas, por um outro lado, olha o peso que você carrega. E quando dá conta, tudo bem. Quando não dá conta, olha o tamanho da culpa. Porque se meu pai ou minha mãe não estão felizes ou não têm determinada condição de saúde financeira, ou vai ficar sozinho e vai morar onde? E se eu não resolvo essas questões para eles, como que eu me sinto? Qual é o tamanho dessa bola de ferro que está presa no meu pé e que eu carrego por anos e anos e anos e anos e anos e anos? Quanto isso pesa, né? Eu tive oportunidades de fazer uma viagem para o exterior e fazer a faculdade que eu queria em Coimbra, em Portugal, e eu nunca fui, porque se eu fosse, com quem minha mãe ia ficar? Com quem meu pai vai ficar, né?
como que eu posso deixar? Eu estou traindo meus pais se eu fizer alguma coisa nesse sentido? Se eu não fizer isso pelas pessoas, como que vai ser a É, vida delas? O que que vai e acontecer? exato. E como que eu vou ser visto pela família se eu virar as costas para minha mãe ou para o meu pai? E com relação a um chefe, né? Como que vai ser meu relacionamento dentro da empresa se eu não aceito que meu chefe é maior do que eu? Infelizmente, a gente sabe quantas pessoas não conseguem ficar nos seus empregos por conta de conflito, onde se cada um fica no seu lugar, o chefe é chefe, subordinado é subordinado, acabou atrito, acabou a treta, né? Cada um manda Então, no seu quadrado. exatamente, por uma simples questão de lugar. Então, esse é um ponto que o Bert também traz, e todas as vezes que em qualquer momento a gente não está alinhado com a hierarquia ou a ordem dentro dos sistemas, a gente também acaba lidando com destinos difíceis. Então, o primeiro deles foi o pertencimento. Agora a gente falou sobre hierarquia e ordem, né, que é o segundo pilar. Tem mais um ainda E bem, que deixa mais ardida a história. dentro desse segundo, eu acredito que barre bastante nos relacionamentos afetivos também, né? A questão Uhum. de saber exatamente qual é o teu lugar dentro daquela relação. Às vezes, uma mulher se colocando como cuidadora, como mãe do marido, o marido como pai da mulher. Você quer falar um pouquinho disso? É perfeito esse exemplo que você está dando, esse gancho que você trouxe, porque imagina só, eu já tenho mãe, aí eu arranjo uma mulher que quer ser minha mãe, pronto, deu crenca, você já vai ver, né? Assim, na verdade, eu preciso de uma mulher, não preciso de uma mãe, a mãe eu já tenho, mas a mulher que eu estou me relacionando quer se colocar nesse papel, opa, vai ter gravíssimas consequências. Inclusive, um ponto que eu não vou nem me aprofundar tanto, mas é um ponto perigosíssimo dentro das relações. Porque, olha só, um relacionamento amoroso, afetivo, sexualmente ativo, ele não existe com a mãe. Ah, você não vai aprofundar aí, eu achei que era bem aí que você ia. Ele não existe, ele não pode existir. Então, olha só, se alguém aí se identificar com algumas coisas, por favor, apenas reflita sobre essas questões, porque isso já é propagar o pensamento sistêmico, é o que eu estou fazendo agora. Se alguém está num lugar de mãe do marido, e, gente, marido não transa com a mãe. Então, se a minha mulher está no lugar da minha mãe, pronto, a primeira coisa que se perde na relação é Proibido. a vida sexual. A primeira coisa que vai embora num relacionamento onde as pessoas estão fora de lugar é a consequência das funções da onde ela está. Então, se é uma mulher que quer ser mãe do marido, ela vai se satisfazer fazendo comidinha para ele, mantendo ele bem cuidadinho, tudo bonitinho, porque isso que é o que faz a mãe enquanto o filho precisa. Mas não tem atividade sexual. E nesse ponto é extremamente interessante se chegar nesse lugar. E às vezes tem muito cachorro safado sem vergonha. Mas tem isso para homens e tem isso para mulheres, tá certo? Tem muito ser Não tem humano, cachorro safado e sem vergonha. safado sem vergonha. Mas olha só, existem pessoas que dentro de relações formatadas, todas elas dentro desse contexto, e aí fala assim, por que das traições? Por que do pular o muro, né? Porque olha só, se ele tem na casa dele uma mulher que não é mulher, se a pessoa é saudável, ele vai buscar uma mulher fora. E ele mantém a mulher dentro de casa, e não é que ele tem, então, dois relacionamentos. Ele tem duas metades. A soma das duas é um relacionamento só. Compensação. Um relacionamento onde a parte sexual ele busca aqui e a parte de relacionamento ele busca ali. Olha só que loucura o que eu estou falando, mas é muito inconsciente tudo isso. Mas se as pessoas estão fora de lugar, cada uma busca para si aquilo que a complementa. Se a relação está estruturada numa dinâmica onde marido e mulher se confundiu com papai e mamãe, mulher
vai buscar fora. Ou o homem, ela busca fora também. Tá Ô, certo? Márcio, você acha que isso correlaciona com o equilíbrio, quando a gente fala da troca, o equilíbrio, isso seria uma correção também da troca? Porque eu não estou recebendo o que eu deveria. Perfeito. Mas, assim, qual é a sua parte dentro desse eu não estou recebendo o que eu deveria? Porque se eu trato isso como eu deveria estar recebendo isto dele, eu estou me colocando na posição de alguém que está na espera de ser, na espera da minha felicidade estar condicionada a alguma coisa que eu tenho que receber. Não, não foi nem Mas nesse sentido. O que eu quis eu dizer é entendi a assim, sua a pergunta. dinâmica do relacionamento, ela tem alguns pressupostos. Por exemplo, o sexo é uma premissa dentro do relacionamento. Se uma pessoa está Perfeito. numa idade sexual ativa, dentro do Uhum. relacionamento aquilo não Saudável. acontece, A pessoa é saudável, saudável. isso, a pessoa é Ok. saudável, enfim, dentro do relacionamento aquilo não acontece. Inconscientemente, esse seria um movimento de compensação do equilíbrio. Sim. Aí a gente já está entrando no terceiro pilar, Uhum. né? Então a gente passou pelo pertencimento, primeiro pilar, o segundo pilar a hierarquia e a ordem, e o terceiro pilar é o equilíbrio de troca nas relações. Existem relações onde a mulher parece mais o homem da casa e o homem parece a mulher da casa, ok? Dá exemplos disso, que eu tenho certeza que a minha audiência vai valer a pena dar esse exemplo na minha audiência. Sabe aquelas mulher coronelzão assim, e o marido sim senhora, sim senhora, sim senhora? Então, assim, e definitivamente eles estão em papéis entre o masculino e o feminino bastante equilibrados, porém invertidos. Percebe? Porque se você tiver uma mulher que tem uma postura de um masculino mais presente dentro de casa e casa com alguém e vive com alguém que tem também uma postura de um masculino muito presente dentro de casa, pronto, dois macho alfa dentro de casa, treta, ninguém consegue ficar um do lado do outro. A única forma de que esse relacionamento possa sobreviver é de que essa mulher que tem um masculino muito forte encontre um homem que tenha um feminino muito forte. Eu não estou falando de escolhas de sexualidade, Uhum. ok? Energias, dualidade que Eu estou existe falando dentro do ser de humano. yin e yang. Uhum. E aí o que acontece? Esse masculino e esse feminino, embora invertido, se encaixam. E aí existe equilíbrio de troca. Esse relacionamento, ele fica para o resto da vida estável, desde que para os dois esteja tudo bem. Então, olha como é louco tudo isso. Por isso que é muito bacana falar. Eu posso viver uma dinâmica, entre aspas, doentia, onde os papéis estão invertidos e ficar nesse lugar a vida inteira por amor? Sim, é amor, né? Total. Mas entendendo que esse equilíbrio de troca se dá porque apesar de invertido, um assume um pouco o lugar do outro e ocupa esse papel de modo que há equilíbrio. Se, por exemplo, tiver dois papéis mais femininos em casa, dois, dois, duas pessoas que 3 horas da manhã acorda para discutir relação, um papel um pouco mais feminino, não sei o que, um homem mais emotivo, tal, não sei o quê, a mulher vai falar, pera um pouquinho, sou eu que faço isso, não é você, filhão, né? Que história é essa? Do mesmo jeito que o cara, que é um masculino presente e a mulher também, começa a ter problemas sérios aí de troca na relação, né? Você Isso é um sabe, exemplo. você sabe uma coisa que eu venho observando? Eu lido com muitas mulheres, questões de relacionamento também, e uma coisa que eu venho observando é que mulheres que têm um perfil de execução são mulheres que tendem a inverter essa energia com maior facilidade, de adotar com maior proporção a energia masculina, deixando a energia feminina e cobrando o dito cujo de ser o macho alfa, coitado. Assim, é por isso que as relações, de uma certa maneira, estão com um prazo de validade tão curto, Limitado. tão curto.
porque existe na base, na essência da relação, conflito de interesses sistêmicos aí, até conflitos de interesses inconscientes, mas extremamente presentes. Se o cara decidir, numa relação, assumir o lugar do masculino e se depara com uma mulher que não espera o cidadão para trocar a lâmpada. Exatamente. Não, parece besteira isso. Mas se isso é a base da relação, o cara inconsciente, tá? Por que eu tô aqui? Qual é a minha função nesse lugar? Qual é a minha função de masculino nesta casa, nesta relação? Para que eu sou esperado chegar em casa? E se não tiver claro, a insegurança dentro da relação começa a Acabou. gritar, né? E aí vem ciumeira, aí vem tudo, né? Porque imagina, Cobrança. não, imagina, se eu chegar em casa e eu não tiver definido o meu papel na relação, se eu chegar, se eu chegar às 11 horas da noite, 1 hora da manhã e tanto faz como tanto fez, se não tiver, sabe, se não tiver uma troca nesse sentido, poxa, talvez eu esteja no lugar errado, né? Aí é onde começam a vir, e assim, aí a gente lida com as sombras. E a pessoa, se for saudável, olha só, né? Se a pessoa for saudável, ela acaba olhando para o lado. Até Aí você para fala, validar. aí você fala assim, nossa, o cara tá dando uns exemplos que eu tô falando, pode ser tanto homem quanto a mulher. Quanto mulher. Se a mulher não souber qual é a função dela dentro de casa e ela for saudável, ela vai olhar para o lado e vai querer achar um cara com um masculino mais presente. Se ela no seu feminino precisar de um masculino mais presente, chegar em casa e tiver um sim senhora, sim senhora, sim senhora, talvez ela se interesse para olhar para um cara que fala é isso, isso e isso. E saiba colocar ali a energia com um pouco mais de presença. Outra coisa que Uhum. eu observo, Márcio, é também essa dinâmica que nas famílias brasileiras ainda é bastante comum, que é das mães educarem os filhos sem a presença dos pais. Então, essas mulheres também. Eu falo isso porque nos dois exemplos, eu me enquadrei durante muito tempo, levei muito tempo para entender onde as coisas estavam desandando, que é essa coisa, porque a mulher cresce com a referência daquela mãe. Bom, eu durante muitos anos, alguns amigos meus me procuravam, amigos, amigas, para me parabenizar, Feliz Dia dos Pais para você que é mãe. E antes de eu conhecer constelação, eu batia no peito, isso mesmo, sou mãe, não sei o quê. À medida que eu fui entendendo isso, eu fui modificando. Não, muito obrigada pelo seu carinho, obrigada pela tua atenção, eu sou só mãe da minha filha. E foi Uhum. muito louco, porque só de trazer essa consciência de lugar, sabe quantos Feliz Dia das Pães eu recebo hoje? Nenhum. Até o ano retrasado tinha um amigo que levou mais tempo para perceber. Hoje é uma energia que já não reverbera mais. E o que eu Sim. vejo mulheres que cresceram sem a presença dos pais, homens, dentro de casa, e com mães que talvez não tivessem essa clareza de papel, absorvem facilmente essa energia masculina e vão para a vida desse jeito. Eu olho hoje para trás e falo, nossa senhora, É, coitados! veja só como tudo é muito relativo, né? Vamos falar assim, existem situações e situações. Vamos tratar duas situações distintas. A primeira delas, de um relacionamento homem e mulher que não deu certo e que gerou um filho. E o filho fica com a mãe. Ok? Isso, não é sobre ficar, é sobre não ter Não, isso. isso. O filho é criado pela mãe porque Uhum. o E pai, o pai tem a o participação pai, dele, porque não deu isso, o certo pai a não ficou. relação. O pai não ficou porque a Uhum, relação com o pai não deu certo. Isso é um formato. uhum. Formato B, um pai que morreu. Ele não tá porque ele morreu, entendeu? E aí E um formato C, ele não tá porque ele não quer estar. Não, não. Não, porque eu acho que isso interfere na diferença como se lida com isso. Por Tá. exemplo, um pai que, às vezes, o cara não vive junto com a mãe,
Só que ele é extremamente presente, a figura dele é extremamente presente. Ele tem, Ok. aquele lugar é claro. E tem a situação que em muitas famílias brasileiras acontece, que é o cara que se separa da mulher e se separa da família. Então, ele deixa aquele núcleo, ele deixa de projetar a energia dele, de ter o cuidado, de ter aquela função. Na verdade, ele deixa de estar presente. Ponto. Sim, sim, exato. Bom, ele não está presente. Veja só, em 3 minutos aqui a gente conseguiu já trazer vários tipos de relacionamentos, E formatos outras distintos. dinâmicas vão existir. Exatamente, várias outras. Então, Aquele olha só que casamento que a mãe interessante. separou e casou de novo, e o homem tem um papel extremamente presente, então ele Uhum. cumpre eu sempre fico em dúvida se é a função ou o papel. Ele cumpre A função. a função de pai, e enfim, então tem realmente várias dinâmicas A função e o papel são duas coisas distintas distintas. e que às vezes também acaba acontecendo isso na figura de um padrasto, tá? Padrasto, Uhum. madrasta. Ah, eu quero ser o pai do filhinho da minha mulher. Quando eu a conheci, o filhinho tinha 3 meses, eu que cheguei, eu que criei, e aí essa pessoa acaba fazendo a função pai, mas também, aos poucos, ela vai tentando buscar o O papel papel. do pai, o papel do pai, que é um problema seríssimo, gravíssimo, isso, né? Bom, Porque é uma exclusão também nesse caso, né? total, total. O que aconteceu? Assim, lembra que eu falei, constelação não julga ninguém? Então, Uhum. não interessa o que aconteceu para esse relacionamento, não interessa. Principalmente do ponto de vista da criança, não interessa. Ela tem pai e tem mãe, entendeu? Então, voltando para a sua questão aí do PAN, isso daí já é já é a sua visão sistêmica sobre muita coisa. Aquilo que eu falo do pensamento sistêmico é exatamente isso, de novo, Dulce. É você trazer para o seu dia a dia novos insights de informação que a gente não teve da maneira com que a gente foi criado. Isso daí, com certeza, foi algo que você adquiriu por conhecer um pouquinho mais da Foi através das necessidade constelações. das constelações, A hora que exatamente. eu Porque, assim, entendi o que estava por trás, e isso reverberou no próprio olhar da minha filha em é relação ao lógico, pai, e a nossa não é só relação em também. relação ao pai, é em relação à mãe. Sim, Porque o filho vai crescendo. E chega naquela fase que o filho vira adolescente, que fica questionador e rebelde em tudo que acontece, aquela visão de gratidão na infância por você, né? Aquilo vai entrando numa mescla de gratidão e raiva, porque assim, se ela ocupou o papel de pai e mãe, será que não é dela a a responsabilidade responsabilidade, do a meu culpa pai não nesse estar? caso, né? Nessa linguagem. Ela é a culpada do meu pai não estar aqui. E aí você começa a perceber que, opa, pera um pouquinho. Foi bom enquanto ela era criança, agora começou a doer. Não, já tem E, muitos anos. Ela criança ainda, eu é, já tive a oportunidade, felizmente tive a oportunidade de corrigir isso. não. Olha, eu com o seu pai não deu certo, mas você tem pai. Eu sou Isso. só a mãe. E eu vou fazer o máximo que eu puder como mãe para te dar tudo que você precisa. Uhum. Inclusive a função de pai, caso o seu pai não esteja disponível, como que eu faço para passar um pouquinho dessa função pai para o filho, se porventura o pai não está, que é o caso do pai que morreu, por exemplo. Uhum. Como que uma mãe faz? Simples, ela utiliza a referência que ela tem do pai dela. Então, olha só, e por isso que as dinâmicas ficam mais complicadas quando a gente já é filha de um relacionamento onde meu pai não foi presente. Uhum. Veja só como vai apimentando. Minha mãe, eu não conheci meu pai, minha mãe me criou sozinha. Hoje eu sou mãe de uma filha pequena, eu preciso criar minha mãe e o pai dela não está aí. Como é que eu faço? Alguma referência masculina você leva para servir para você como base do que você vai fazer. Agora, isso não substitui o Uhum. pai, mesmo que o Ameniza. pai, mesmo que o pai, mas e se o pai for
cachorro safado sem vergonha. Ainda assim, ele é o pai. E assim, quer queira, quer não, você pode ser responsável de ter um dedo podre. Mas no momento em que você estava lá com o papai e que você dá a permissão para o papai colocar no seu ventre a A sementinha, sementinha. a sementinha necessária para que aquela criança nascesse, e no momento em que aquele pai olha para você com a confiança de que você possa carregar Carregar. carregar a semente dele nesse momento, por mais que vocês nunca mais se encontrem na vida, Foi nesse perfeito. momento a mamãe foi perfeita e o papai foi perfeito. E essa perfeição que existe da fecundação, ela é o que o filho leva, metade da mamãe e metade do papai. Mesmo que o papai seja um bêbado, mesmo que o papai seja agressivo, mesmo que o papai fique 3 meses em cada relacionamento, mesmo que o papai traia, mesmo que o papai não seja presente, tudo isso é possível e vai trazendo muitas dores. Isso Sim, daí eu é quero que você fato. segure um pouquinho essas dores. Eu quero deixar um pouquinho mais para frente para quem está E, aqui continuar vendo esse vídeo. Eu só quero te trazer umas é, perguntinhas antes. Porque nas dores você vai trazer o exemplo das situações que podem acontecer, não é isso? as dores são as mais diversas e assim, Segura. vamos supor que a sua história, e olha como isso tudo é louco, vamos supor que você tenha uma irmã, tá? Você veio da mesma estrutura familiar. Então, mesmo pai, mesma mãe, mesma estrutura familiar, que veio a Dulce, veio a Dulcineia. Ponto. Uhum. A irmã da Dulce. Sacanagem, né? Podia ter. Tudo bem, Márcio, bacana. Tudo bem, foi bem bacana. Não, assim, a irmã da Dulce É a veio. Débora e a Dani. Então tá bom. Agora você tem então E duas outros irmãs. 30, hein? A Ah, Débora, a tá. Dani e outros 30. Vamos incluir todos. Então olha só, da mesma matriz, da mesma mãe e do mesmo pai, a Dulce tem a Débora e a Dani. E os problemas que a Dulce tem são totalmente diferentes da Débora e da Dani. Portanto, não é possível que a gente olhe de maneira a- a- igual para todas as dinâmicas, porque cada uma traz para si uma maneira de interpretar a história do papai e da mamãe. Então, a história do papai e da mamãe, de repente, para Dulce, é uma história onde você, de repente, não enxerga culpados. Você aceita que o seu pai tem uma história, sua mãe tem outra história, e que os dois podem não ter dado certo, mas que da relação deles nasceu você. E por Uhum. esse simples fato, independentemente dele estar perto ou não, você já é grata a tudo isso. De repente, a Débora ou a Dani ainda olham para eles cheias de culpa por ter raiva da maneira com que eles a criaram. Então, muda, é como se cada uma vivesse, é como se fossem famílias diferentes, muito embora sejam todos da mesma família. Então Porque é muito geram louco isso, né? vibrações diferentes, né? Exato, exatamente. O, a questão da constelação nesse sentido é de ajudar a gente, e aí eu acho que eu consigo finalizar a questão do pensamento sistêmico. Qual que é a grande vantagem, então, da gente ter um pensamento sistêmico? Olhar para o pertencimento, olhar para a hierarquia e para a ordem, e olhar para o equilíbrio de troca. Quando a gente consegue trazer esses ingredientes para a maneira com que a gente olha para a vida, a gente convida o pensamento sistêmico para a maneira com que eu olho para tudo que acontece. E com um amor sem julgamento, eu vou falando um sim gigante, mesmo para coisas que nos trouxeram muitas dores. E esse sim muda a maneira de eu tocar minha vida e o meu comportamento e o comportamento dos meus filhos, dos meus netos vão estar totalmente ligados a essas questões sistêmicas, porque muda tudo, entendeu? E de repente os filhos da Dani e da Débora, que não ainda aceitaram o relacionamento dos seus pais, não conseguem ter uma força que chegue geração para geração
de maneira fluida, porque eles ainda não conseguiram olhar para essas travas sistêmicas que ainda traz muitas dores para cada um, né? Sim. Então é isso. O pensamento sistêmico, ele ajuda a gente a encontrar um comportamento mais saudável. E esse comportamento mais saudável serve como referência para quem buscará em nós a referência para criar as próximas gerações. Então, sua filha vai ver a Dulce incluindo o pai dela, e se porventura ela tiver um relacionamento quando adulta e de repente o relacionamento não der certo, mas ainda assim esse relacionamento trouxer um filho para que a família continue, ela vai também ver como que a mamãe fez. Ela incluiu o papai. Então ela fala para o filho dela: eu te autorizo a amar o seu pai também, porque ele é importante para você, filha. Ele é metade de você e eu sou a outra metade. E Sim, não assim você vai. existiria, não tem filho se não Exatamente. tiver sêmen e É, óvulo, não tem como, né? a Espermatozoide e óvulo. exatamente. Exatamente. Então, o que que acontece? E é muito incomum, olha só que loucura, né? A mãe tem um ódio mortal do pai, porque de repente o marido traiu, foi morar com outra família e largou ela com um filho pequeno, e eu não aceito, eu não admito, e fala: filho, filha, o teu pai é um cachorro, safado, sem vergonha, e ela não percebe que ela fazendo isso, inconscientemente, ela está falando assim para o filho: eu odeio a Metade de metade do você. teu pai que tem em você. A metade do teu pai que tem em você, eu odeio, filho. Nesse momento, o Ele te filho odeia. entra numa crise que vai. Nossa, a gente. Enfim, olha para onde vai quando as relações acabam ficando doentias e elas acabam excluindo o pai, porque ele foi morar em outra família. Então, exclui esse pai. E se você me ama, filha, é melhor você ficar do meu lado e pode tomar partido. E o filho entra nesse lugar. Se eu não tomar o partido da minha mãe, às vezes ele faz sem a mãe pedir, viu, gente? Presta atenção. Filho, às vezes não, na maior parte das vezes, filho vê o sofrimento da mãe, toma partido da mãe e exclui o pai. E ele não sabe a consequência que isso vai trazer para ele em fase adulta. Isso é muito comum. Se vocês se identificam com essas histórias, é legal olhar para tudo isso. Porque tem jeito de olhar com respeito e de maneira curadora. E de forma que as próximas gerações não Não precisem ficar precisa. repetindo os mesmos problemas. Isso que você está falando é muito comum quando existe traição, né, entre o casal, e aí o filho quer tomar a dor da parte que foi traída e não percebe que ele já sai de lugar a hora que ele faz isso, porque a traição não acontece de pai para filho, de mãe para filha, acontece no mesmo nível ali Entre no marido, casal. no relacionamento, no casal, exatamente. Sim. Então, olha só, se eu tenho que tomar o partido da minha mãe contra o meu pai, em outras palavras, eu estou falando para o meu pai, eu estou ocupando o seu lugar, some daqui. E também diminuindo a mãe, né? Porque ela não tem capacidade de resolver aquilo, então eu tomo aqui, eu vou lá brigar com o papai, você fez coisa feia. Isso, eu tomo, e assim, Da mãe da mãe. Isso, deixa comigo, mãe, que eu eu dou resolvo. conta. Eu dou conta para você. Sendo que o lugar saudável, eu sinto muito pela sua história com o papai. Infelizmente, vocês tiveram um De como relacionamento que foi. não pôde seguir, mas de vocês veio eu, e por isso eu sou grato e eu sigo. Agora, quantos filhos conseguem chegar neste lugar se não tem uma orientação dos pais? E é por isso que E a lá atrás, no começo, permissão, né? a permissão. Por isso que eu falei no comecinho desse nosso bate-papo lá, quando a gente começou a conversar. Então, veja só, como o pensamento sistêmico, ele muda tudo, porque a gente vai entrando para um lugar mais saudável e menos doloroso. Então, Mesmo que olha eu faça... só, quando você fala de pensamento sistêmico, eu posso entender que não é o pensamento sistêmico um lugar onde esteja em julgamento, um lugar onde a relação esteja Nunca, doentia, um lugar onde nunca. existem exclusões, um lugar onde os papéis não estejam claros. Tudo isso e tem mais alguma coisa que eu posso entender como não pensamento sistêmico? Não, é isso mesmo. Mas eu tenho uma dica para deixar mais fácil. O pensamento sistêmico, ele ajuda a gente nas nossas relações. E
mesmo que você não tenha feito sua constelação, você já consegue se beneficiar do pensamento sistêmico? Sim. Vou dar 3 dicas aqui, porque a gente já está chegando no momento Antes de aqui, chegar né? nas dicas, eu queria só te pedir uma coisa. Você Hum. tem um exemplo de que você fique à vontade de trazer, de repente, de alguém, não precisa trazer nome, alguém que você atendeu, tinha uma questão X que envolvia a questão da desordem no pensamento sistêmico, e o que aconteceu depois dessa dinâmica? Alguma situação que caiba aí, aqui no geral, as pessoas que assistem o meu conteúdo são mulheres entre 30 e 45 anos, eu vejo que muitas vezes elas ainda têm um pouco de dificuldade em entender até onde elas estão se colocando em prioridade, onde elas estão sendo egoístas, essa clareza de quem realmente é ela e o que realmente ela está fazendo aqui, né? Ó, eu vou trazer uma coisa, porque no final das contas, é uma das coisas que mais a gente se depara, tá? Se eu espero ainda do meu pai e da minha mãe qualquer coisa, se eu espero ainda um reconhecimento, um abraço, se eu espero e eu estou nesta postura de aguardar alguma coisa acontecer com a minha família de origem, de cara eu te falo, olhe para a sua família atual e veja qual é a situação. Porque se eu estou presa numa história do passado, será que eu estou conseguindo estar presente e disponível do meu marido? Será que eu consigo estar presente e disponível para minha filha ou para o meu filho, que é No meu criança, trabalho. para o meu trabalho? Então, se eu ainda espero do papai e da mamãe algum reconhecimento, a pergunta que eu faço: esta postura é adulta? Porque eu já cresci, eu já casei, eu já tive filho, eu tenho família e ainda estou olhando para trás. Será que eu estou sendo bem adulto nesse sentido? Ou eu estou feito alguém com um comportamento mais infantil, esperando a autorização ou um abraço ou um reconhecimento do papai e da mamãe? São as expectativas infantis, né? Exatamente. Essas expectativas infantis são as mais. Essa é uma cama de gato que a gente nem é inconsciente e a gente, quando percebe, fala: Meu Deus. E aí, por isso que o negócio é tão maluco, né? Porque o problema não é estar com uma criança ferida precisando de um carinho, porque todos nós temos a nossa criança ferida. Não é esse o problema. O problema é ficar nessa criança ferida, mesmo que a vida continue, eu já casei, eu tenho filho, e eu continuo na criança ferida. Como que uma criança pode criar filho? Sim. Como que uma criança ferida pode ter marido? Em que lugar essa pessoa está disponível para o marido? Depois o marido arranja outro relacionamento, lembra que eu falei? Se ele for saudável e não tiver o equilíbrio da troca estabelecido, ele vai olhar para alguém do lado, né? E ele vai, de repente, se encantar por algum outro tipo de história, porque Não necessariamente simplesmente porque ele é safado, é só completando não. algo que não está chegando. Exatamente. E assim, o que não está chegando? A mulher. A mulher dele não Uhum. está em casa. Ela está cuidando do Tá pai do filho. menininha. Tá menininha, exato. E aí a pergunta, né? Criança transa, Dulce? Até onde eu sei, numa sociedade normal, não. Quer Criança dizer, tem na nossa emprego? cultura, vou falar dessa maneira, porque tem culturas que, Sim. né, na É. nossa cultura, não. Então, Criança criança tem na nossa emprego? cultura também não deveria ter emprego. Criança tem emprego? Não. Na nossa cultura, não. Criança tem empresa? Na nossa cultura, não. Chefe? Tem salário? Na nossa cultura, não. Tem no máximo uma mesadinha ali. É. Criança sabe lidar com dinheiro? Não. Se eu estou perante a vida com uma postura mais infantil, esperando receber algo do papai e da mamãe, pior, às vezes o papai e a mamãe já morreram até, e eu fico preso naquela dor, naquela história. Se eu estou numa postura mais infantil e a vida continua no entorno dela, como é que eu posso ter chefe, carreira, emprego, dinheiro, marido, filho? Criança não pode ter nada disso.
Só adulto. Criança resolve problema? Quem resolve problema, Dulce? Adulto? Adulto. Então, E no é caso da só na criança, papai e condição, mamãe que vai muitas vezes é só na condição de de adulto adulto. que eu consigo olhar para o casamento e ver qual a situação dele. Na condição de adulto, eu consigo olhar para a minha carreira e ver qual é a situação. Eu olho para a minha relação com o dinheiro e vejo qual é a situação com o dinheiro. Eu olho para meu modo de criar o meu filho e eu vejo se eu estou no meu lugar ou se eu espero que o meu filho supra uma carência que meu pai e minha mãe não deu. Então, olha, está faltando o abraço do meu pai e da minha mãe, mas agora eu tive filho e eu deposito a responsabilidade daquele abraço que a minha criança ferida quer para o meu filho tem que me dar. Pronto, acabou. A bola de ferro passou do meu pé para o pé do meu filho. Olha o peso que o filho carrega para que aquela mãe se sinta satisfeita do carinho do Amada. filho, amada, e aí é por isso que os problemas vão acontecendo de geração em geração. Porque se o filho é responsável de fazer isso pela mãe, ele também fatalmente vai ficar preso na história da mãe, ela vai crescer, vai ter um namorado, vai ter um filho, e aí o filho também vai esperar e você não vai ter isso, porque a mãe vai estar olhando para a avó. Para a forma. Yes. E não vendo quem está ali, né? O que é pior. Exato, Olha para o exato. filho numa projeção de uma É, outra pessoa. Ô, é isso Márcio, aí. agora eu queria que você trouxesse para mim. Você sempre traz aquelas perguntas que você desenvolveu para que Essa é a as dica, pessoas né? tenham esse olhar sistêmico. Então, as 3 perguntinhas Básicas, né? básicas que de vez em quando vale a pena fazer, talvez todos os dias de manhã, antes de Todo deitar. dia, todas as decisões que a gente, todo Tome comportamento que a três gente vezes por dia, pelo menos. porque a gente se relaciona com o mundo o tempo inteiro, em diversos aspectos. Então, nossa vida segue. A dica aí, anota aí, pessoal, anota aí que a dica do pensamento sistêmico é a gente olhar para aquelas 3 colunas e fazer uma perguntinha para cada uma delas. A primeira, eu estou excluindo alguém? Então, olha só, e o negócio vai sendo mais aprofundado. Por exemplo, na minha empresa, tá lá para tomar uma decisão e a decisão vai ser tomada. Aí você se faz uma pergunta: eu estou excluindo alguém? Porque se eu estiver excluindo alguém, a estrutura sistêmica da empresa sofre, como se fosse uma família. Por isso que as constelações são familiares, mas também são organizacionais Organizacional. na mesma estrutura, usando a mesma base de pensamento. Então, digamos, num relacionamento, eu estou excluindo algo? Algo está sendo excluído? Ó, vou dar um exemplinho bobo aqui que ajuda, muita gente pode se identificar com isso. As questões de aborto. O aborto é uma coisa que normalmente traz muita dor. Olhar para um aborto é algo que machuca e dói muito. E como machuca e dói muito, é muito comum ou virar tabu, ou não se fala mais sobre isso, ou esconde da família, ou não se olha para isso. Pronto. Aí tem uma exclusão. E aí a gente não consegue sair da dor, a gente entra em depressão, sente uma falta de alguma coisa que a gente não sabe o que é, tá faltando algo que a gente não. A vida dá cambalhota do nosso lado e a gente não consegue reconhecer o brilho dela. Aonde a gente está? No peso de uma dor que ficou para trás e deixou de ser vista. Então, muitas constelações a gente acaba trazendo e abre o campo e, pum, aparece um aborto que às vezes a mulher nem sabe que teve, porque são gestações gemelares, gestações onde perdeu muito, muito cedo e a mãe nem ficou sabendo que estava grávida. O que é É muito comum, né? Se eu não me muito engano, comum acontecer. é uma para 10, não é isso? Ou uma É para muito 20? comum, É muito é comum. muito, é muito comum acontecer. E assim, a pessoa vive sentindo falta de alguma coisa a vida toda, anos e anos, e não sabe o que é. E aí, quando você abre um campo sistêmico, você se depara com algo parecido, né? Pode ser que surja. Bom, então a primeira pergunta é: eu estou excluindo alguém? Está todo Algo mundo ou alguém, incluso? né? Algo ou alguém? Não importa, pode ser algo. A segunda pergunta é: tem alguém maior que eu? Ou eu estou no meu lugar? Se eu entender
quem é maior que eu, ou se eu estou no meu lugar, ou se eu não estou no meu lugar, inevitavelmente, em algum momento, isso daí vai dar problema. Olha só, porque se eu estiver fora do meu lugar, a segunda pergunta que vem daí é: peraí, se eu estou fora do meu lugar, eu estou ocupando o lugar de quem? E aí já tem exclusão. A gente volta para a primeira. Muito louco isso. E a terceira pergunta é: está equilibrada essa relação? Digamos que eu e a Dulce aqui, a gente está numa parceria, fazendo essa live e tal, e de repente não está equilibrado por algum motivo essa relação. Pronto, a Dulce já não vai querer mais fazer live comigo. Por quê? Porque, pô, ela se enxerga ou entregando muito ou recebendo muito. As duas pontas geram dor. Se eu entrego demais e não tenho nada em troca, eu posso me afastar da outra pessoa. A relação não dura. Agora, se eu recebo demais e não dou nada em troca, também tendo a me afastar da outra pessoa, porque eu não aguento com o peso da dívida. Então, Márcia, e uma coisa que eu aprendi com você nas constelações, que mudou um pouco a perspectiva que eu tinha sobre o equilíbrio da troca, antes eu sabia sobre isso, né? Ninguém dá mais o que tem, ninguém recebe mais o que precisa, e o terceiro aspecto é que ninguém recebe mais, ninguém dá mais o que o outro está pronto para receber. Isso para mim trouxe É, bastante diferença. com certeza, Dulce. Esse é um ponto interessante, né? Porque às vezes eu tenho alguma coisa que eu posso dar, e você precisa receber aquilo. Mas às vezes eu te procuro para dar o que você precisa e depois você não está no momento de receber, entendeu? Então pode soar até da minha parte um pouco de arrogância também, né? Então também tem essa questão para a gente entender como as dinâmicas são silenciosas, no subconsciente e muito sutis, né? Porque senão a gente corre o risco de atravessar o samba com coisas que tiram a gente do equilíbrio, que é tão importante para a gente dar sequência, né? E o que também afasta as pessoas, né? Você querer entregar mais do que ela está pronta para receber, pode ser por vezes muito pesado, e ela Sim, acaba se afastando naturalmente também. totalmente, totalmente. Ela se afasta, ou a gente se afasta, porque a gente fala assim, queria tanto ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa assim, mal agradecida, e assim por diante, né? Quantas vezes, né? A verdade é que nós somos, o ser humano, de um modo geral, ele, do ponto de vista do relacionamento humano, a gente é muito cru ainda, né? E a prova está que o que era certo há 100 anos atrás, hoje não é mais, e com certeza daqui a um tempo também não vai ser. As leis, o que a gente acha de ético e moral vem se modificando no decorrer da história, geograficamente falando. Você imagina que hoje em dia ainda tem país no mundo que você pode ter quantas mulheres você conseguir sustentar, né? Eu Sim. fico imaginando, né? Que doideira, né? Como pode, né? Eu É namorei um negócio. com um cara em 2003 que o pai dele tinha tido duas mulheres, ele é de uma tribo africana, Aham. chama Ibo, a comunidade dele lá. E o pai dele casou com duas mulheres. Casou com a primeira, ela não podia dar filhos, e dentro da comunidade dele, se uma mulher não podia dar filhos para o homem, ele podia, se ele tivesse condições de sustentar, casar novamente. Assim o pai dele fez, e aí casou com a mãe dele, que deu os filhos que ele tinha, e vivia as duas mulheres na mesma casa. É, imagina só, né? Quanta coisa que existe no mundo, estruturas sociais totalmente diferentes que para a gente é loucura. Imagina, tem lugar no mundo que a mulher ainda usa burca, pelo amor de Deus, em pleno Nossa. 2021, né? Um negócio tão surreal e assim por diante. Mas, enfim, o ser humano ainda engatinha, aprendendo a se relacionar. E a E, se e essas conhecer, né? e a se conhecer. Então, a gente tá nesse lugar do pensamento sistêmico, engatinhando. Eu acredito que isso evolua, não tem mais como voltar atrás. A gente está, de fato, descobrindo que o quanto é importante dar um lugar a todos, o quanto é importante você estar no seu lugar, quanto é importante as relações estarem equilibradas. E, enfim, esse pensamento sistêmico,
ele tem servido como um bálsamo, como uma cura para tantas e tantas dores que a gente viveu a vida inteira carregando e de repente nem sabia que carregava. É verdade. Tem um outro ponto antes de dizer, eu sei que aqui a gente já estava nas considerações finais e nas dicas, né? Mas se chega, vai contribuir com a audiência, a gente deixa. Mas eu gosto de falar sobre isso porque você é coach e você Somos, deve lidar né? com. Apesar de Nós você não somos, atuar, somos. né? Exatamente. Eu acabei ficando na questão sistêmica e você voando aí com seus coaches, com as questões da barra de Axis, que é outra ferramenta incrível também, né? Mas eu queria falar que você deve ter muito acesso a esse tipo de coisa. Por exemplo, que é o ganho secundário. Exato. É assim, a gente às vezes abre uma constelação e se depara com uma dinâmica dolorida pra caramba, muito dolorosa e doentia, em que a pessoa sofre por ela estar ali, mas para ela dar um passo adiante em sentido de uma cura, né? Mas aí ela acaba, para chegar nesse lugar, ela teria que abrir mão de alguma coisa que ela não está assim tão disposta a abrir mão, porque ela tem um ganho secundário ali, né? Como é que eu posso abrir mão do controle que eu tenho sobre essa relação em prol de uma dinâmica um pouco mais saudável e menos doentia? Então, existem escolhas extremamente importantes para que elas sejam eficazes tanto no atendimento do coach, quanto também no atendimento da constelação. Enfim, eu vejo, e também na barras, para você correr barras, enfim, eu acho que tudo começa na nossa escolha de querer sair de um lugar que está doendo para um lugar que vai doer menos. Eu vou para um passinho um pouquinho mais atrás. Quando a gente fala ali de Prochaska, de Clemente, estágios de prontidão para mudança, o primeiro aspecto é a pessoa reconhecer que algo precisa ser mudado, porque parece muito Uhum. louco, e muitas vezes as pessoas elas realmente elas não percebem que aí eu acho que o ganho secundário cabe bastante. Ela não percebe que algo precisa ser mudado, ou por vezes ela percebe que precisa ser mudado, mas ela não sabe o que mudar, ou Então, ainda ela não a sabe como ela constelação, ela muda encaixa aquilo. aí. A constelação encaixa aí, porque às vezes eu recebo pessoas que não sabem literalmente o que está acontecendo, Só o que percebe precisa que ser tem visto. algo fora Tem algo do errado, eixo. tem, Uhum. tem algo trazendo dor, tem algo que está machucando. E aí abre-se uma constelação, a gente vai conhecendo um pouco da história da pessoa, a gente vai se aprofundando, e até que a gente faz um movimento sistêmico, a gente abre um campo, e nesse movimento de abrir o campo, aquilo que estava oculto, na maior parte das vezes, faz assim, ó, blum, quase que se joga na nossa cara, assim, precisando ser visto, né? E é aquele momento que você vira e fala assim: o que que você quer fazer? Você quer sair desse lugar? Tá doendo, não tá? Tá. Você quer sair daí ou quer ficar aí? A escolha é tua, porque a constelação ela não tem o poder de fazer pela pessoa o que é dela fazer, né? Nenhuma Assim, ferramenta, né, Márcio? nenhuma Eu falo ferramenta, muito sobre exatamente. isso. Não tem Nenhuma ferramenta ferramenta, mágica. Tem ferramenta que exato. funciona melhor para uma pessoa, funciona melhor para outra, só que elas vão trazer o quê? Novas possibilidades, novas Isso, perspectivas. Para uma mudança acontecer, no mínimo você precisa estar como um ferramenteiro para pegar exato. aquela ferramenta e executar. Do contrário, não, Sim, não tem mudança, não tem fórmula mágica. É sim, realmente olhar para dentro, é reconhecer que vai doer muitas vezes, e para curar vai doer, então, ali, às vezes, né? E está nessa disposição de trabalhar o que precisa ser trabalhado, olhar com olhos de perfeito. adulto, vestir calça de adulto aí e se É, engajar realmente com a mudança da maneira que se requer para que seja grandioso para a sua vida, para que seja grandioso para o teu sistema e para toda a sim, humanidade. Eu gosto muito de pensar que todo mundo traz uma contribuição única para a humanidade, e quando você exime esses lugares, esses seus dons, essas suas habilidades, talentos, quando você se isenta de ser quem realmente você nasceu para ser, você não está prejudicando só você está prejudicando todo um sistema todo um que deixa de sistema, ganhar porque exatamente. você escolheu ficar pequenininho, porque você escolheu não ser. Perfeito. Ah, Dulce, Márcio, eu tô quero muito te aqui. agradecer novamente pela participação, pela presença, por essa live incrível, esse conteúdo incrível que com certeza vai agregar valor para a vida de muitas pessoas.
E quero saber, as pessoas que querem te encontrar, como elas te encontram, Márcio? Vamos lá. Celular, WhatsApp, gente. 11, olha lá, anotem. 11 93204 1111. De novo. 93204 1111. Isso, Márcio Bacan. Eu também tenho a minha página no Insta, né, que é Márcio Bacan. E vocês podem me achar por aí, pelo Insta e pelo celular, mas o WhatsApp funciona. 11 93204 1111. Márcio Bacan, vocês podem assistir. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Pode me mandar uma mensagem. Eu coloco você num grupinho onde você pode assistir as constelações online que eu faço. E Eu eu não vou estou no mandando o grupo, link. viu, gente? Hashtag fica a dica. Eu não estou no grupo. Porque Exclusão. Denúncia aqui. Tá denunciado, tá denunciado. Isso é um crime. Aí eu mando as informações do link, eu faço esses encontros online pelo Zoom. Eu tinha parado de fazer pelo Zoom, na verdade, né, Dulce? Por causa que a gente estava voltando devagarzinho para os atendimentos presenciais, só que eu acho que agora o online volta com bastante força. E aí a gente está super disponível para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Por favor, venha. Eu estou há mais de 6 anos fazendo esse trabalho, já atendi centenas de pessoas E faz de uma nesse maneira tempo todo. lindíssima, grandiosa, com muita habilidade. Eu sou fã, você sabe disso. Eu gosto muito desse trabalho. Ele é muito curador e através das histórias de todos eu também tenho aqui uma maneira de olhar para as minhas questões, né? A gente não pode esquecer que a gente também está no mesmo caminho, tá É bom? verdade. Ô, Márcio, Beijo grande. eu quero só te fazer uma pergunta, se você achar que você não vai estender muito na resposta, porque eu acho que ela vai bem ao encontro desse momento, já que você trouxe o fato de não estar fazendo as constelações por conta do momento atual, que olhar que a constelação traz para este momento atual? A gente tá precisando trazer as exclusões das minorias, de quem não está sendo visto, o povo, as desigualdades sociais, enfim, o planeta, né? A constelação ela não é uma constelação do momento atual. O momento atual está a serviço de algo maior, que é o que a constelação mostra, né? O que é esse algo maior? Uma necessidade de inclusão de tudo e de todos, sem as distinções que a gente faz, distinções sociais, distinções financeiras e culturais, guerras de poder, enfim, o planeta não está aguentando mais isso não. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar o nosso passo, a gente precisa fazer como célula de um organismo gigante, que é o planeta, a nossa parte para que o todo melhore como consequência de bilhões de manifestações para um estado mais equilibrado, né? Ou Mais seja, reclamar saudável. menos e contribuir mais. Exatamente. Não, mas de fato, né? A constelação ela mostra não o momento, mas mostra que tudo isso está a serviço e sem julgamento nenhum, tudo vem para o bem quando olhado de um lugar maior, né? Se a gente tivesse a possibilidade de olhar tudo que está acontecendo de um lugar maior no planeta, sem nenhum tipo de julgamento, a gente ia ver que está tudo a serviço. Talvez Simples uma boa assim. pergunta Está tudo a seja: serviço. qual é o presente escondido por trás de todo esse momento que muitas pessoas ainda não estão recebendo, É porque aquele, estão julgando, excluindo? exatamente, é aquele pé na bunda que empurra a gente para frente, Sim, né? É é isso aí, verdade. é Tá isso. certo, Márcio. Muito obrigada novamente pelo carinho, obrigada pela participação. Conta comigo também, ó, se você estiver disposto, eu gostaria de gravar com outras temáticas, trazendo aí outras abordagens, porque é sempre muito rico olhar para essas questões do desenvolvimento humano. É só Eu chamar. considero a constelação uma ferramenta que traz uma contribuição gigantesca para as pessoas de uma maneira geral. Então, vai ser sempre um prazer ter você, viu? E Só você chamar, também, precisando, estou aqui. estou super à disposição, estou a serviço. Esse é o meu caminho, esse é meu propósito. Eu tenho ajudado as pessoas por aqui e aqui eu me reencontro, aqui eu me encontro, tá Tá bom? certo. Eu vou encerrar a gravação, mas continua aí, tá bom?
Tá bom, beijo. Beijo. Quando ele terminou comigo, sem nenhuma causa, assim, que eu acredito ser aparente, eu me senti a pior pessoa. Eu me senti como mulher, como pessoa, a pior possível. Como se eu estivesse no fundo do poço, literalmente. Meu nome é Carol Abdala, tenho 23 anos e moro em São Paulo. Eu sou auxiliar administrativo, sempre teve problema com peso e sempre foi muito fechada, com uma autoestima muito baixa. Tive alguns problemas também familiares, com problemas de saúde com a minha mãe. O maior problema, antes de começar esse processo, foi o término do meu relacionamento, que eu vivi um relacionamento de 1 ano. Hoje eu sei que foi um relacionamento totalmente abusivo, mas que eu não tinha noção disso, né? Achava que eu amava ele loucamente. Então, quando eu vim para esse processo, foi logo que ele terminou comigo, sem nenhuma causa, assim, que eu acredito ser aparente. Eu me senti a pior pessoa. Eu me senti como mulher, como pessoa, a pior possível. Eu acreditava que nada iria mais poder me ajudar. Eu queria uma pessoa que me ajudasse, mas eu não dava oportunidade e não deixava ninguém chegar perto de mim para me ajudar, porque eu queria viver a minha dor, sentir a minha dor, e nada mais para mim fazia sentido. A minha ex-psicóloga, no caso, ela era uma pessoa muito legal, só que era aquela pessoa que assim, eu abria a câmera e eu estava chorando. Eu desligava a câmera, eu estava chorando. E a gente começava a sessão, ela falava, como foi a semana? Eu passei chorando. Aí ela fazia isso pra mim. Mas você precisa acreditar que as coisas vão melhorar. E eu chorava e falava pra ela, tá bom, mas eu quero que você me ajude a tentar melhorar. Isso não acontecia. Então, eu desisti da psicóloga e coloquei na minha cabeça que, tipo, se a psicóloga não pode me ajudar, ninguém vai mais poder me ajudar. E apareceu a Dulce na minha vida, né? Quando meu pai falou e eu não queria de jeito nenhum, e ele falou, não, faz uma sessão de teste, se você não quiser, eu não vou te obrigar. E aí a gente fez uma sessão de teste. Eu entrei sem nenhum tipo de esperança para nada na minha vida. Eu não acreditava que eu poderia ficar viva quando eu entrei no processo. Para mim, tipo, estar viva ou estar morta no começo era indiferente. Foi quando eu comecei a sessão e as primeiras palavras que você me disse foi: eu não tô aqui para te julgar, eu tô aqui para te auxiliar e para fazer você enxergar a realidade do que você realmente tem que enxergar. E foi aí que eu saí do quarto já com outra feição, assim. Olhando para ele, eu falei, pai, meu Deus, como pode? Ele falou, você gostou? E foi aí que, tipo, eu falei, não, tenho solução para sair do fundo do poço, tipo, tem alguém que vai me dar a mão e vai me ajudar a enxergar as coisas, né? Da maneira que elas têm que ser realmente vistas e não da maneira que eu acredito que isso tem que acontecer. Então eu falei, opa, eu não vou ser julgada independente do que eu falar. Eu vou conseguir ver as coisas de uma forma que elas realmente têm que ser vistas. Eu acho que as minhas maiores dificuldades no começo do processo foi acreditar e aceitar que antes de qualquer coisa, de qualquer pessoa, teria que ser eu. Eu acho que também saber o meu papel. Eu costumo dizer que o processo, ele ressignificou a minha vida. Assim, eu sou outra pessoa completamente hoje. Coisas que eu nem imaginava que eu ia aprender, da forma que eu aprendi e no tempo também que eu aprendi. Eu entrei com dores profundas, eu entrei de uma forma que, nossa, era assustador. Quem olhava para mim se assustava. Então, eu saio desse processo uma pessoa que, assim, muito mais madura, renovada. O processo, ele modificou completamente a minha vida, ele me encorajou. A questão do relacionamento, não específico ao meu ex, mas numa questão de saber quem é o tipo de pessoa que eu quero do meu lado para minha vida. Que eu não me via sem ninguém e hoje eu acredito que se não for para somar para mim, então é melhor que não fique perto. Também uma questão de saber, assim, me colocar nas situações, a posição, na verdade, acho que é a palavra, a posição que eu deveria tomar para minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz por mim e eu me arrependo só de não ter começado antes. Se eu tivesse começado o processo antes mesmo do meu término de relacionamento, eu não teria sofrido e me matado da forma que eu sofri. E se eu tivesse conhecimento e tivesse uma pessoa que tivesse me auxiliado, eu teria enfrentado tudo isso de uma maneira muito mais sutil
e não teria me autodestruído como eu fiz depois do meu término. E numa porcentagem, se eu puder escalar, eu falo que da forma que eu entrei no zero, eu saio desse processo entre 90% a 95%, que para mim já eu tô com a batalha vencida. Que além da segurança, eu criei uma maturidade muito grande. E fora a autoestima mesmo. E com a autoestima estando elevada, é um processo de felicidade, né? De alegria que a gente vai construindo dia após dia. Para todas as pessoas que vão me assistir, eu digo que se você tem alguma dúvida para começar esse processo, não tenha. É um processo de... Eu falei que é assim, é um processo também de cura e libertação, parece, porque você consegue se abrir para coisas que você nunca imaginava que você iria se abrir, e você começa a ter atitudes e faz coisas que talvez você fala, eu nunca vou conseguir. E esse eu nunca vou conseguir, com sucesso, você consegue. E é transformador, assim. Ressignificou totalmente a minha vida. E se eu pudesse, eu faria de novo e de novo, porque é uma libertação. É sensacional.